O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Leitura que nós ouvimos na proclamação da primeira carta de São João, naquele sentido de nós procurarmos viver o amor. Então, uma palavra que, como um dia desse, ontem ou anteontem, não me lembro, São João fala: quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. E é por isso também que ele hoje fala: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Porque Jesus veio transmitir esta vida trazida do Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que nós, acolhendo a Ele, nós acolhemos o Pai e nós acolhemos a vida. Tudo isso fruto do amor do Pai que está presente em nós. Se nós nos amarmos, temos a certeza de que esse amor deve ser verdadeiro. O amor só aparente, o amar só aqueles que nos amam, é muito limitado. São João fala constantemente desse amor e fala: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. É a leitura de ontem. E se nós amamos a Deus, o amor tem que ser partilhado com os outros, porque se nós só dizemos que temos o amor a Deus, não amamos os outros, nós não estamos na vida. A vida é em comum. Claro que eu recebi uma vida individual, pessoal, mas eu sou membro de um corpo. E o corpo inanimado não vale nada. Vai apodrecer, vai servir para ser sepultado ali, alimento dos bichinhos, o ar livre dos pássaros, dos animais. Mas se nós vivemos a vida de comunidade como membros do corpo, nós temos a vida em Deus. E como que a gente pode tolerar um membro, um dedo podre, e a gente não cuida dele? Se aquele que é outro membro da comunidade, como membro de um corpo, se eu não o amo, ou eu estou como membro podre, ou estou considerando o outro como membro podre. Então, eu preciso cuidar. Fazer todos os curativos, que essa prática, a vivência do amor, é isso que a gente vai buscar em Deus, que é a vida. Não adianta a gente falar muito, pode ser que eu esteja falando e não consiga viver tudo o que a gente fala, mas pelo menos devemos tentar. Cada vez que nós damos um passo a mais,
é aquilo que a gente sempre fala no propósito de uma boa confissão. Eu tentar não cair no pecado mais. Mesmo sabendo que sou pecador, eu preciso me esforçar. E se eu não conseguir, pelo menos valeu o meu esforço, aí eu já não tenho culpa, porque está dentro da minha limitação. E se a gente ainda não conseguiu amar, mas está lutando, vai rezando. Reze por aquela pessoa que você não ama muito. Reze por você, para você conseguir amar. Mas dá seu passo. Que às vezes a gente fica esperando que o outro chegue até a gente. A famosa expressão, a mesma distância que tem daqui lá, tem de lá aqui. Mas por que eu não posso dar meu passo? Por que eu não posso ir ao encontro? Talvez o outro esteja esperando a mesma coisa e quem sabe a gente se encontra no meio do caminho. E se eu ficar esperando, isso o outro também da mesma forma, isso vai acontecer nunca. E eu preciso fazer a minha parte, ainda que o outro não corresponda. Pode ser que alguém fale assim, eu pedi perdão, fulano ou a fulana não me perdoou, mas eu perdoo a si mesmo. Ótimo. Se a pessoa não perdoa, se não ama, ela está conservando dentro de si a mágoa, aquilo que está prejudicando é ela mesma. Não é problema dela, é problema, mas que a gente possa tentar solucionar isso e fazer o bem para aquela pessoa se sair dessa situação ruim. No Evangelho nós ouvimos mais uma cura que Jesus fez, mais uma profissão de fé de um leproso. Sabemos que a lepra é uma doença contagiosa e que era o leproso excluído da sociedade. Ele não podia participar porque o risco de contagiar os outros. É o distanciamento que nós tanto divulgamos e cobramos e alguns não fazem caso. Interessante que aquele povo daquela época fazia o distanciamento. Tanto que, quando chegaram os 10, eles chegaram à distância e gritaram a Jesus, distante. E hoje, com toda uma situação de pandemia, tem muita gente que não soube fazer o distanciamento. Mas aquele leproso chegou perto de Jesus. Senhor, se queres, podes curar-me. Essa palavra que é tão bonita, se queres, é tão diferente que a gente chega perto de Jesus, Senhor, cura a minha vida, minha doença. Eu exijo, cura meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, irmão, esposa. Eu exigir é uma coisa, eu pedir é outra coisa. E saber que Jesus tem esse poder, isso é maravilhoso, porque ele fala, se queres, tu tens o poder de purificar. Palavra de Jesus, eu quero, fica purificado. Pronto. E levavam tantos doentes que Jesus curava todos. Jesus, talvez a gente possa dizer, ele não respeitou o distanciamento, tocou no leproso. Mas, claro que Jesus sabia o que estava fazendo. Ai de nós se fizermos uma coisa dessa, mas Jesus podia fazer. Ele não fez errado e ele fez para o bem. Às vezes até a gente precisa ir ao encontro da pessoa, parar. Agora não tanto, mas tocar na mão, colocar a mão no ombro da pessoa, um abraço. O quanto que isso vale, muitas vezes sem dizer palavras. Então nós precisamos ter esse carinho para com as pessoas e temos as nossas limitações, nem sempre nós conseguimos o que queremos, mas vamos fazer isso. Agora, é claro, tomar cuidado com os toques, com os abraços, ainda que a gente perceba algumas melhorias, mas o risco continua grande. Eu disse aqui há bem tempo, enquanto tiver um vírus, da pandemia, do coronavírus, ele pode se multiplicar novamente. Nós temos altos e baixos, mas que lá dentro de nós a gente não se isole, não se separe dos outros, mas tenha esse carinho
de manter como membro vivo de um corpo vivo. Vamos agora fazer a nossa prece pedindo a Deus, dentro do que nós queremos, que Ele quer, e sabendo que se Ele quer, Ele pode fazer, que Ele nos ajude em nossas necessidades.